Olá, gente! Hoje vamos aqui, dando continuidade, às atualizações da liturgia, tá certo? A gente agora, vai atualizar para vocês as leituras de quarta-feira, tá certo? As leituras, elas falam, sobre a alegria, do Cristo ressuscitado, que ele continua agindo na comunidade, fazendo-se presente nos que partilham pão e a vida e vivem a solidariedade, Cada vez, que a gente ajuda os nossos irmãos, cada vez que nós dividimos, compartilhamos, o pão, realmente praticamos a caridade com os nossos irmãos, cada vez que nós fazemos isso, Cristo está presente, é ao próprio Cristo que nós estamos fazendo isso. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. Atos, capítulo 3, versículo 1 a 10. E Pedro e João subiam juntos ao templo, e a hora da oração a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo andando, e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então, como a gente pode ver aqui, Pedro, ele ajudou, ele não tinha bens materiais para dividir ali com o homem, que o homem era coxo, e ele estava pedindo esmola, mas Pedro disse: o que eu tenho, eu não tenho ouro nem prata, Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, quando Pedro disse isso, o homem se levantou, e começou a andar. E ali todo mundo ficou maravilhado. Todo mundo ficou admirado e espantado, com o que havia acontecido com o homem. Então, a gente sempre deve, procurar ajudar aqueles que precisam. Sempre devemos, temos atos de caridade para com os nossos irmãos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35. João, capítulo 24, versículo 13 a 35. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram.
É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilhavam, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia por onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa tomando pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um ao outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi reconhecido no partir do pão. Então, Jesus apareceu pela primeira vez para alguns discípulos, né? Dois discípulos, né? Ele apareceu para dois discípulos primeiro, né? Só que eles não estavam enxergando, né? Eles não estavam vendo que Jesus estava com eles, né? Então Jesus perguntou: Por que vocês estáis assim tão tristes? Por que vocês estão assim tão tristes? Aí eles disseram: Você é peregrino, não sabe o que está acontecendo, o que tem sucedido em Jerusalém nesse dia? Eles estavam tristes porque Jesus Cristo tinha sido morto, né? E sumiram, né? Já era terceiro dia e que tinham sumido com o corpo. Eles acharam que o corpo de Jesus tinha sumido, né? E eles também contaram, né, que Maria Madalena contou a eles que Jesus tinha ressuscitado, que ela viu a Cristo, né? Então, Jesus disse assim: Por acaso vocês não sabem, né, que o que estava escrito nas Escrituras tinha que ser cumprido? Né? Então, ele começou a explicar, né, para os dois discípulos, né, tudo que tinha tudo que as escrituras diziam, que tudo que as escrituras diziam tinham se cumprido, né? Então eles caminharam, né? É, foram até a casa deles, né, em Jerusalém, e então Jesus pegou ali o pão e o partiu. E a partir do momento que Jesus partiu o pão, os olhos dos discípulos se abriram e eles puderam enxergar Jesus, né? E aí Jesus desapareceu do meio deles, né? E aí um disseram para o outro, né? Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, né? Depois que eles voltaram, né? Jesus entrou ali na casa dos discípulos para ficar com eles, né? Porque eles tinham pedido: não vá, né? Fica conosco porque já é tarde, né? Então ele foi até a casa dos discípulos com eles, né? Ele partiu o pão, né? E aí no partir do pão, os discípulos o reconheceram, né? No gesto da partilha, né? Então que nós realmente também possamos enxergar, né? Possamos ver Jesus através desse gesto de partilha, né? Para com os nossos irmãos, né? Que nós realmente, que Jesus, ele está vivo, né? Ele está sempre conosco, né? Então que em cada gesto de partilha, né? De cada gesto de caridade, né?
com os nossos irmãos, né? Que nós possamos realmente fazer isso, né? Com muito amor, né? Que nós realmente, né, possamos saber, né, que fazendo isso aos nossos irmãos, né, partindo o pão para eles, né, tendo gestos de caridade, gestos de partilha, é ao próprio Cristo que nós estamos fazendo, tá certo? Que nós realmente possamos enxergar, né, Jesus em cada gesto, né, de solidariedade que nós fazemos, né? Que Ele está presente, que Ele se faz presente, né, nos gestos de solidariedade que nós fazemos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos, né? Aos pouquinhos, né? Logo, logo eu volto, né? Para refletir com vocês as leituras de quinta-feira, tá certo? Então, muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura de hoje, né? Espero encontrá-los todos aqui, claro, na próxima, onde nós vamos refletir as leituras de quinta-feira, tá certo? Muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.